Senhoras e senhores traders, dando continuidade a mais um vídeo informativo sobre os nossos indicadores e regras de coloração que estão disponíveis aí para teste pelo período de 7 dias. Mais uma vez, para quem não sabe, quem quiser ter acesso a eles, é só nos encaminhar aí um e-mail através do nosso Instagram e aí liberamos para você pelo período de 7 dias para teste, tá? Quem curtiu o vídeo aí, assistir até o fim e achar interessante, gostar da ideia, sentir que os indicadores e o teor faz sentido para vocês, deixa seu like. Quem não gostar, fique à vontade também para um dislike ou para as críticas, são sempre muito bem-vindas. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou apresentar para vocês o indicador DVR. Esse é o indicador bastante importante aqui no nosso operacional. Eu diria aí que é um dos indicadores mais poderosos da linha Aggressive System. É um indicador baseado em volume e agressão. Vamos começar aqui pelas configurações. Na aba Parâmetros, pode ser alterado aí o número de períodos, tá? Embora os estudos tenham sempre apontado aí que a configuração original de 5 períodos é a que mais faz sentido, é a mais consistente, esse número ainda pode ser alterado, tá? Esse período ele se refere ao número de candles utilizados no cálculo do indicador, tá? Ou seja, nesse caso aqui ele utiliza os últimos 5 candles para realizar o cálculo do indicador. Quanto maior o período, mais suavizado ficam aí as linhas do indicador, tá? Consequentemente, você vai perder relevância aí também de informação, tá? Então tem que tomar muito cuidado aí na hora de fazer os testes, não fugir muito desses valores aqui, tá? Um número muito alto aqui, você deixa muito suave o indicador e perde aí a sua fundamental importância, sua fundamental relevância aí, que é a de nos dar as divergências, tá? Vou falar mais para frente aqui. Ele não é um indicador que nos dá só um parâmetro de divergência, mas eu confesso que para mim é a principal função do indicador. Ele nos dá, acusa essas divergências aí com um índice de acerto muito alto, tá? Então é um indicador que vale a pena você ter no seu gráfico, tá? A regra de coloração, ela indica aí a existência de um candle com um spread muito alto, com um volume muito expressivo e com uma agressão muito expressiva, tá? Um spread, né, um tamanho de candle expressivo relativo aos últimos 5, um volume expressivo e uma agressão expressiva, tá? Ele só vai me pintar de azul aqui quando eu estiver num cenário comprador, tá? Se eu estiver num ambiente com fluxo vendedor, ainda que ele faça esse candle para cima, ele não vai pintar. Então ele só vai me pintar um candle importante, tá? Um candle especial, se ele acontecer num cenário mais amplo positivo. Ou seja, é um indicador bastante complexo que nos traz muita informação aí com relação à movimentação dos preços, tá? Então, para melhor visualização, o que a gente pode fazer? Para a gente entender melhor esse cenário mais amplo, para quem tem interesse, não é algo necessário, absolutamente necessário. Eu vou tirar aqui essa grade que ela meio que me incomoda, então vou deixar sem nada aqui. Voltando aqui, tá? Para você ter um apelo visual sobre essa questão do fluxo de período mais longo, de um cenário
vendedor ou um cenário comprador, a gente pode inserir aqui uma regra de coloração. Tá? Aggressive fluxo color bar. A gente insere ela no indicador. Para você não perder todas as informações aqui, principalmente sobre a acusação dos candles especiais, então a gente vai nas propriedades da coloração, não é na propriedade principal em cima aqui, tá? É na segunda propriedade aqui da coloração. E aqui a gente pede aqui para colorir somente um fundo parcial. Aqui a gente tem uma informação com um apelo visual maior. Tá? Nesse ambiente aqui, com um fluxo vendedor, um cenário mais amplo vendedor, ainda que me apareça um candle especial comprador aqui, não vai ter a pintura azul. Ele só vai pintar azul num ambiente comprador. Tá? Então, são essas as questões, os pontos aí, antes de a gente entrar no operacional em si. Essa linha amarela aqui, ela delimita o campo positivo e campo negativo. Tá? Então, como eu já disse antes, ele é um indicador que eu utilizo demais no meu operacional, tá? Para detectar divergências. Tá? E a cachorrada latindo. Então, aqui eu já vejo de cara um cenário de divergência bastante interessante. Nós temos... Fiz errado aqui, pessoal. Nós temos um indicador com fundos mais altos e candles com fundos mais baixos. Tá? Então, aqui é um cenário que eu procuro compras. Aqui, vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa interessante aqui. A título exemplificativo. Aqui nós temos... Fechei novamente. Nós temos topos mais baixos com topos mais altos. Seria mais um cenário aqui identificando uma situação de reversão, de venda. Aqui nós temos um fundo duplo com os candles baixistas. Tá? Então aqui é um cenário que eu vou buscar também compras. Esse é um indicador que me traz muita informação com relação à divergência. Tá? Um índice de acerto muito alto é um indicador que merece estar no seu gráfico. Tá? Aqui a gente está vendo acontecer agora um cenário com fundos mais altos contra um cenário de candle com fundos mais baixos. Quem viver verá. Tá? O que seria interessante, o que a gente indica, tá? É que você utilize esse indicador, principalmente com relação à divergência, mas como um indicador adicional. Tá? Evite fazer operações só em razão da divergência. Procure sempre mais um motivo, mais um indicador, mais um argumento para você entrar nessa operação. Tá? Eu gosto muito de visualizar aqui uma divergência clara e procurar em outro indicador da minha preferência possível entrada, possível argumento de entrada. Tá? Então é assim que eu trabalho com relação às divergências. Tá? Eu também gosto muito desse indicador como um oscilador. Tá? Eu gosto muito quando ele faz esse rompimento para baixo, faz o pullback,
não ganha a linha 0 e me dá aqui um candle especial de venda. Eu gosto muito de operar esse tipo de situação. Eu gosto muito quando ele cruza para cima. Aqui ele foi me dar um sinal muito lá em cima, não tem problema, eu aguardo um segundo pullback e avalio uma entrada por aqui. Tá? Aqui ele tentou fazer o pullback, perdeu, mas não me deu nenhum sinal de venda. Aqui tentou novamente, perdeu, aqui me deu um sinal de venda. Tá? Então, são situações que eu vou procurar vendas nesses pullbacks ou nesses falsos rompimentos para baixo, com sinalização de candle especial, ou procurar compras com esses pullbacks ou tentativas de rompimento para cima com candles especiais. Tá? Não é a função primordial desse indicador. Tá? Como eu disse, eu continuo insistindo, é um indicador com muita potência para te indicar divergência, mas ele presta sim e também para esse tipo de situação. Tá? Aqui nós temos um movimento de compra, um pullback, sem perder a linha 0, com um indicador, um candle de força. Tá? Aqui você pode procurar eventuais compras. Nesse caso aqui ele não chegou nem a te dar essa compra, ou te deu uma compra aqui, tá? Compra curta, 8 pontos, não é nem uma compra curta, é uma boa compra. Tá? Eu estou te passando aqui uma forma exemplificativa, tá? E aqui é bastante interessante que você utilize argumentos técnicos seus, tá? Que embasam aí o seu operacional, seja price action, seja um outro indicador. Tá? Nós, aggressive traders, através do sistema Aggressive System, nós temos aí uma gama de conteúdos e contextos que nos autorizam a entrar numa operação. Tá? Isso tudo será objeto do nosso curso, aí, que será lançado em outubro. Tá? Eu vou falar disso mais no final da exposição aí dos indicadores. Mas para você que não é ainda um aggressive trader e não tem ainda o conhecimento sobre todo esse conteúdo, você utiliza o seu operacional aí auxiliando as entradas, tá? Ou seja um price action, ou seja um outro indicador aí da sua preferência. Mas aqui o Aggressive DVR ele vai te ajudar demais na questão da divergência. Tá? Então você detectou a divergência aqui, corre atrás do seu outro indicador, porque provavelmente tem uma boa entrada aqui. Tá? Então é isso. Eu acho que vale a pena aqui mencionar. Eu gosto muito de operar o gráfico em range. Tá? Quanto mais rápido o seu operacional, mais situações ele te entrega aqui de divergência. Tá? E raramente você vai ter uma surpresa negativa. Tá? É um candle que, se você começar a bater gráfico aqui, você vai ver que é um indicador muito efetivo. Tá? Então, com relação a esse indicador, é isso que eu tenho para passar para vocês, pessoal. Um abraço e até a próxima.